Oi, amados, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pelo carinho que a gente tem um com o outro através das redes sociais. Nós podemos todos os dias ou algumas vezes por semana estar aí tendo essa comunhão. Principalmente quando se trata do Evangelho, Eu estava agora desfrutando aqui de Romanos 10 e você vê o desejo do coração do apóstolo Paulo ao escrever essa carta para os seus patrícios em Roma naquela época, mostrando um caminho paralelo à justiça do homem natural. Romanos 10:1 ele fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, que seriam os seus patrícios, é para que eles sejassem salvos. Olha que rico. Aí no versículo 2 ele fala o seguinte: portanto, eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, certo? Porém, não com entendimento. Olha só. No versículo 3 ele diz assim: portanto, desconhecendo a justiça de Deus, certo? E procurando estabelecer a sua própria justiça. Ó Senhor Jesus. E não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Veja só. Então existe entre as pessoas hoje, de uma maneira geral, esse perfil. E eu creio que Deus ainda está queimando no seu coração. Ele tem essa preocupação. Porque muitos buscam relacionar com Deus diante da sua própria justiça, querendo estabelecer alguma coisa pessoal, se justificando a si próprio para tentar agradar a Deus. É o caso que Paulo estava escrevendo aos seus patrícios ali em Roma. Eles eram zelosos da lei, os escribas, os fariseus, os seus patriarcas. Ali eles também, como os escribas e os fariseus, eles também eram zelosos, os seus patrícios ali de Roma. Mas aí Paulo mostrou a riqueza que Deus proporcionou para o homem, porque ele mostra aqui que eles tinham zelo por Deus, eles eram zelosos da lei. Eles tinham aquele matinê fiel de ir todos os dias, sucessivamente, na Torá, ali e tal, vendo os detalhes da lei. Mas o Senhor quis mostrar da seguinte forma: esse zelo ainda estava faltando entendimento, porque o Senhor tinha acrescentado algo para o Senhor. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, Deus o justificou o homem em Cristo Jesus. Então ele mostra que nessa questão o homem estava se desconhecendo, ele não estava conhecendo a justiça de Deus, certo? Eles não se sujeitaram àquilo que Deus estava enviando, que era o seu Filho, para justificar diante da situação de pecado. E quando ele mostra isso, no versículo 4, ele fala assim: porque o fim da lei é Cristo. Então, no passado, tinha essa lei para arregimentar o homem, que era a lei de Moisés, que veio através de Moisés. Era uma lei. Mas, infelizmente, essa lei, essa gestão, ela não deu bons resultados. Paulo, no livro de Romanos, ele mostra que a lei é santa, é boa, mas ela serviu de aio para trazer indicações do que estava certo e do que estava errado. Ela não tinha como trabalhar no interior do homem. Ela simplesmente ditava as regras. Isso pode, isso também não pode. Ou aquilo está certo, ou isso está errado. Então Deus percebeu no seu coração que ele precisava adentrar para dentro do espírito do homem, trabalhar a sua piedade, ou seja, trabalhar a piedade dispensando ele próprio para dentro do homem.
assim que ele mostra lá no livro aos Gálatas, na carta aos Gálatas, 4, 6 e 7, que por sermos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o qual nós clamamos, Abba Pai. E na sequência ele mostra ali que dessa forma nós podemos ir além. Além disso, receber, né, por vontade de Deus, a questão da herança. No 7 ele fala assim, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Percebe? Que uma vez que Deus colocou dentro do nosso coração a essência do Espírito do seu Filho, esse Espírito ele clama por nós, ou seja, ele responsabiliza para desenvolver dentro de nós a constituição da santidade de Deus em nosso interior, alcançando o homem tripartido de uma forma geral, corpo, alma e espírito. Então ele trabalha proporcionalmente de acordo com a necessidade de Deus através da nossa fé. Então, quando nós colocamos a fé em exercício, dentro dessa gestão, dentro dessa economia neotestamentária, Deus tem como avançar e crescer dentro de nós, aniquilando o nosso ego, crucificando a nossa vontade pessoal, e Ele aos poucos, organicamente, ganhando o nosso sentimento. Nossos tecidos, juntas e medulas, vai sendo regenerado de uma santidade de Deus. Aquilo que você almejava fazer, você já pensa 1 ou 2 vezes para fazer ou não fazer. Porque o Senhor tem esse desejo no coração de nos ensinarmos a sermos pessoas longânimas. Já viu pessoas longânimas? Tem gente que gosta de falar assim, o meu estupim é curto. Irmão, todos nós temos estupim, mas o Senhor queremos que nós sejamos longânimos, com estupim mais longo. Vem uma situação, é comum vir a situação, mas se você for longânimo, você tem tempo daquela longanimidade impedir que exploda algo. Então dá tempo de você apagar o estupim. Assim, o Senhor quer trabalhar em nós, nos fazermos ser longânimos. E aquele que não é longânimo, quando pega fogo, o primeiro impacto já explodiu. Botou fogo, explodiu. O primeiro a sofrer o impacto é a própria pessoa, e assim os demais, direto e indiretamente. Então, esse propósito que Paulo tinha no seu coração, aos patrícios de Roma, direciona para nós também. Não tentar fazer nada baseado na nossa justiça. Porque às vezes nós temos zelo por Deus, mas falta-nos o entendimento. Então, o fim da lei é Cristo, ou seja, o fim da nossa vontade pessoal é Cristo. Cristo há de nos arregimentar. Cristo há de nos proporcionar essa visão mais clínica, de liberar o nosso coração para Deus vier a trabalhar no nosso interior. Aí sim você vai perceber algo, que a justiça de Deus está sendo trabalhada em nós. E a justiça de Deus é o seu Filho. E o seu Filho hoje, após a ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida em nós. E essa vida vai nos proporcionar um crescimento, um amadurecimento, um equilíbrio emocional, uma qualidade de vida. E se nós alimentarmos dessa palavra, quando ela é objetiva, e nós a buscamos para se tornar subjetivamente dentro de nós, essa palavra nos dá um bom prazer, um desfrute ao qual você, no seu dia a dia, Cristo, o bom perfume de Cristo, exala sobre a sua vida. Por onde você for, a essência do Espírito Santo que está vinculado no seu coração, se expressa o amor de Deus, o bom perfume de Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o caminho prático que Paulo ganhou ao subir, ao ser arrebatado até o terceiro céu. Deus o revelou e mostrou para ele a necessidade de estarmos mesclados com a pessoa de Deus. Deus se fez homem para que um dia o homem viesse a ganhar isso, para se tornar não em deidade,
mas em vida e natureza, homens deuses. Aleluia! Deus te abençoe, fique na paz e tenha uma semana abençoada, um dia maravilhoso. Tchau. Graças a Deus.